Como é que você está? Para esta devocional, eu quero ler a palavra do Senhor ao seu coração. Na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, os versos 26 ao 28, que assim registra a palavra do Senhor. Também, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Por quê? Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja que aqui o apóstolo Paulo ele está nos ensinando, nos revelando para a prática da oração por meio da vida cristã diária, a assistência do Espírito Santo em nossa vida. Vejam as palavras. Também o Espírito Santo semelhantemente o que nos assiste em nossa fraqueza. Perceba que é importante que você reconheça a sua fragilidade, a sua pequenez, a sua fraqueza de buscar, de falar com o Senhor, de cultivar e manter uma comunhão íntima e sincera com Ele, como de fato convém a nós, seus filhos e servos. Por isso, o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Por quê? Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque Ele habita em nós. Ele está dentro de nós e Ele sonda o mais íntimo do nosso ser, como registra o verso seguinte, e aquele que sonda os corações. Ou seja, o Espírito Santo ele sonda o insondável, ele penetra o impenetrável e ele divide o indivisível. Por quê? Porque ele é Deus. Somente ele sonda e conhece e sabe o que se passa no mais íntimo do seu ser. Qualquer outro espírito é criatura, como por exemplo, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, principados, potestades e até o diabo. Sim, são seres criados e por isso eles não são oniscientes, ou seja, eles não têm acesso ao seu interior. Mas o Deus Criador, o Espírito do Eterno Deus, esse te sonda e ele conhece o seu coração. E por isso, então, ele nos assiste nessa nossa fraqueza, pequenez, mediocridade, fragilidade, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, diz o texto. Por quê? Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos, porque ele é Deus, porque ele conhece e sabe qual é a vontade de Deus e ele é a fonte de toda a sabedoria, de toda a graça, de toda a misericórdia, porque ele é o rio de água viva que flui do trono da graça de Deus e esse rio ele desce como uma chuva serôdia, temporã, como aquele orvalho, aquela neblina que vai caindo e que vai penetrando no solo e vai fazendo com que o solo produza. Assim o Espírito Santo penetra o seu interior, ele muda o seu interior
Ele então faz com que aquelas coisas que não agradam ao Senhor sejam reprimidas, sejam repreendidas, e Ele dota-te, capacita-te, eleva-te a buscá-lo, a interceder e a colocar-se diante dele e a te fortalecer na sua fraqueza, na sua fragilidade e na sua pequenez. Basta você crer, esperar e confiar nessa soberana ação e assistência do Espírito Santo em seu coração. Pai, muito obrigado por esse precioso ensinamento. Que o Senhor nos leve assim a agir, a nos submeter e a depender do Senhor e do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Que assim então você reconheça a sua fraqueza e submeta à assistência do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém.